Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Vamos ler esse texto maravilhoso da palavra de Deus, que diz assim. Marcos 8, 22. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: "Não entre no povoado." Senhor meu Deus, a tua palavra é gloriosa, a tua palavra é a verdade, e o Senhor transforma vidas, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor faz grandes coisas através da tua palavra. Tua palavra nunca volta vazia, e a tua palavra é viva, tua palavra é vida para quem a recebe, e nós recebemos a tua palavra de bom grado, de bom coração, como uma terra boa. Temos expectativa e queremos não apenas ouvir, não aceitamos ser meros ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra, Pai. Fala conosco, estamos dispostos a ouvir e obedecer a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A cura do cego de Betsaida nos mostra, primeiramente, que Deus faz milagres de várias formas. Deus pode curar instantaneamente, em fração de segundos, rapidamente, imediatamente, mas Deus também pode fazer uma obra pouco a pouco na nossa vida. Deus pode curar instantaneamente, como Ele pode curar gradativamente. Quem crê que para Deus nada é impossível, e em menos de um segundo Ele pode transformar uma vida, uma família, um casamento, uma palavra pode mudar toda a sua história, um toque de Deus pode transformar e curar milagrosamente em fração de segundos. Quem crê nisso pode glorificar esse Deus Todo-Poderoso que faz o impossível. Deus é Deus e para Ele não há limites. Não há impossíveis. Mas esse texto também nos mostra que Ele pode fazer a obra pouco a pouco, por etapas, gradativamente. Ele pode curar como Ele curou este cego. Jesus cuspiu nos olhos dele, pôs os dedos, tocou nos olhos do cego, e disse para ele: "Você está vendo alguma coisa?" Ele disse: eu estou vendo homens que andam, mas parecem árvores. Estava tudo embaçado, não havia acontecido uma cura completa. Jesus novamente tocou nos olhos dele, abençoou, ministrou, liberou a palavra de cura, e aí disse: "E agora?" Aí sim os olhos do cego foram abertos, e ele viu perfeitamente, sua visão foi restaurada completamente. Então Jesus curou ele gradativamente. Quando Deus abençoou Israel e deu a eles a terra prometida, eles não conquistaram a terra prometida num piscar de olhos, num estalar de dedos, mas eles foram conquistando a terra prometida gradativamente. Pouco a pouco eles avançavam, eles conquistavam uma cidade, eles conquistavam uma região e iam avançando. Então isso nos ensina, tanto aquele que recebe a oração de cura, quanto aquele que ministra a cura na vida dos outros, que nós devemos ser perseverantes.
Não desista. Nós aprendemos muito isso com a conferência de avivamento ano passado, com o pastor Randy Clark e sua equipe, que eles não desistiam de orar pela pessoa, e eles iam perguntando, melhorou? Sentiu alguma coisa? E oravam de novo, e perseveravam novamente, e muitos milagres aconteceram assim, gradativamente. Então, meu irmão, minha irmã, persevere, porque Deus vai fazer a obra completa na sua vida. Não desanime, não desista. Não é porque ainda está meio embaçado, você não está vendo ainda claramente a obra completa de Deus, que você vai desistir ou parar no meio do caminho. Não, persevere até o fim e a vitória vai ser completa na sua vida. E só abrindo um parênteses, eu quero já dar a boa notícia para a igreja, que já está confirmada a conferência de avivamento aqui na nossa igreja para setembro, novamente, com o pastor Randy Clark e toda aquela equipe. Vai ser céu na terra novamente. Já está confirmado, glória a Deus. É uma bênção, um presente que nós recebemos de Deus e vamos receber novamente. Então Deus faz a obra e nós precisamos perseverar. E esse texto também, da cura do cego de Betsaida, nos ensina outras coisas importantes. E eu quero pensar junto com você no que Jesus fez aqui. Quando apresentaram um cego, suplicando que Jesus tocasse nele, a Bíblia diz no verso 23 que Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Diga comigo, para fora do povoado. Jesus pegou aquele cego e disse, olha, vem aqui, e foi andando com ele e levou ele para fora do povoado, para fora de Betsaida. E Betsaida era uma cidade importante naquela época de Jesus. Mesmo não sendo uma cidade grande, sendo um povoado, mas de Betsaida, Jesus escolheu e fez para si 3 apóstolos. Pedro, André e Filipe eram de Betsaida. Betsaida era uma cidade junto ao mar da Galileia, próximo a Cafarnaum, lugar onde Jesus desenvolveu o seu ministério. Mas quando Jesus está ali em Betsaida, e trazem a ele um cego, suplicando que Jesus tocasse no cego, Jesus o toma pela mão e sai da cidade. E também nos chama a atenção no último versículo que lemos, no versículo 26, que depois que o cego foi curado e enxergava perfeitamente, Jesus o mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Parece que isso tem alguma coisa importante para nos ensinar. Para curar o cego, Jesus o tomou e o levou para fora do povoado. E depois de curá-lo fora do povoado, Jesus mandou ele ir embora e não entrar no povoado. Então nós podemos começar a pensar que havia um problema em Betsaida. Havia um problema grave em Betsaida. E nós sabemos, irmãos, que cada cidade tem uma característica espiritual. Já fui pastor, abrimos a obra, eu e a pastora Débora, abrimos a igreja em Ibirá. Ibirá tem características peculiares. Começamos a igreja lá e de forma maravilhosa, a igreja cresceu, e muita gente foi vindo, e muitos milagres aconteceram, e em pouco tempo tínhamos ali uma igreja boa, uma igreja forte, construímos, e fomos para o templo próprio, e foi maravilhoso. Colocamos um pastor lá em Ibirá, e fomos abrir a igreja da mesma forma, na cidade de Potirendaba. E Potirendaba foi difícil, cidade fechada para o evangelho, pelo menos naquela época, 1996. Um povo difícil de abrir o coração para Jesus. Com muito sacrifício, já estávamos reunindo algumas dezenas de pessoas no templo, 60 pessoas aproximadamente,
E aí de repente começou a campanha política municipal, o povo sumiu da igreja. No culto de domingo, estávamos habituados a fazer culto para já a igreja bem cheia, chegou no domingo, 3 pessoas na igreja. Cidade dura, céu fechado espiritualmente. Primeiro batismo em Ibirá, convocamos o batismo, pregamos, fizemos apelo, várias pessoas se entregaram para Jesus. Primeiro batismo de Ibirá, 11 pessoas desceram as águas do batismo. Potirendaba, trabalhamos, pregamos, fizemos apelo, falei de Jesus, marquei o primeiro batismo, fui lá para batizar o povo, esperando na igreja, e não chegou uma viva alma para ser batizado. O que está errado? Cada cidade tem características e tem estratégias específicas para serem alcançadas. Nazaré, cidade onde Jesus cresceu com a sua família, tinha características peculiares, e a Bíblia diz que em Nazaré, Jesus não pôde, não é que ele não quis, ele não pôde fazer muitos milagres. Está escrito na Bíblia. Nazaré tinha um problema sério no reino espiritual. O problema de Nazaré era a incredulidade. As pessoas olhavam para Jesus e diziam: ele é o filho do carpinteiro José, filho da Maria, os irmãos dele estão aí, nós vimos esses meninos correndo para cima e para baixo. Eles não honravam Jesus como filho de Deus, eles olhavam para Jesus como aquele menino que corria nas ruas de Nazaré na sua infância. E não acreditavam em Jesus. Então mesmo Jesus estando lá em Nazaré, milagres não aconteceram. Sempre tem os incrédulos de plantão, e os críticos de plantão. Você conhece algum incrédulo de plantão, que tudo ele duvida? Ou um crítico de plantão, que tudo ele critica e joga um balde de água fria? Tem gente que já diz assim, conferência de avivamento com Randy Clark, quantas pessoas que eu conheço e não foram curadas na conferência, mas quantas outras que foram curadas por Jesus na conferência? Jesus estava em Nazaré, mas não era garantia de cura para todo mundo, ele não pôde fazer muitos milagres ali. Randy Clark pode estar aqui, não é garantia que todo mundo vai ser curado. Tem muitas curas que não vão acontecer, e eu até quero contar um segredo para vocês, não sei nem se eu devia contar, mas já que eu vou contar. Num dia na conferência, acho que só a pastora Débora que sabe disso, a gente estava aqui, estava aquela unção, e aquele mover, e muitas curas acontecendo. Aí eu sei que eu estava aqui no altar, e eu estava sentado aqui, meio deitado, e eu falei, eu vou aproveitar essa unção, hoje eu vou receber um milagre glorioso. E eu peguei, estiquei minha perna assim, comecei a colocar a mão, e falei, minha perna vai endireitar hoje. Minha perna vai ficar retinha, que eu vou encontrar o joelho. Ninguém viu, mas a pastora Débora, como não perde nada, ela viu eu fazendo isso, depois ela falou, você estava querendo que tua perna endireitasse. Mas a perna não endireitou. Mas nem por isso Deus deixou de operar grandes milagres e maravilhas, porque Ele é todo-poderoso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Nazaré tinha o problema da incredulidade, mas Betsaida também tinha um problema. Qual seria o problema de Betsaida? Qual seria o problema dessa cidade, que Jesus toma o cego pela mão e o tira da cidade, e depois manda ele ir embora e não entrar na cidade novamente? Qual seria o problema, Felipe? Que tinha de tão ruim em Betsaida? Será que era soberba? Porque a Bíblia diz que os soberbos Deus conhece de longe. O humilde Deus chama para perto.
Mas o soberbo Deus conhece de longe, porque Deus não anda com soberbo. Será que era soberba? O orgulho? Será que era a idolatria? Eu quero que você veja comigo em Mateus capítulo 11, o que Jesus falou sobre Betsaida. Mateus capítulo 11, versículo 20. A partir do 20. Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Uau! O que aconteceu nessas cidades? O que aconteceu primeiro? Milagres. Poucos milagres. Alguns milagres, Juliano. O que a Bíblia diz? A maioria dos milagres de Jesus. A maioria dos milagres tinham sido realizados lá. Mas eles não se arrependeram. Esse era o problema de Betsaida. Dureza de coração. Coração impenitente. Não se arrepende. Não se quebranta para voltar-se a Deus. E Jesus fez a maioria dos milagres nessas cidades, mas não se arrependeram. Olha o verso 21. Ai de você, Corazim. Qual foi uma das cidades que Jesus fez a maioria dos milagres e não se arrependeu? Corazim. Continue. Ai de você, Betsaida. Jesus fez a maioria dos milagres ali em Corazim, em Betsaida, não se arrependeram. E olha o que ele disse: porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, uma cidade estrangeira, uma cidade em outro país, uma cidade lá no Líbano, lá no norte, se os milagres que eu realizei entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom há muito tempo, elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se com cinzas. Até uma cidade estrangeira, uma cidade de gentios e não de judeus, se os milagres que Jesus fez em Betsaida tivessem acontecido lá, eles teriam se arrependido. Na sequência do texto, Jesus fala que se os milagres tivessem sido em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido e não teriam sido destruídos. Mas e Betsaida? Viu Jesus, viu a glória de Jesus, viu milagres de Jesus. O povo de Betsaida viu grandes coisas, mas continuaram com o coração duro, continuaram no seu pecado. Isso me faz lembrar de uma cidade, de um profeta no Antigo Testamento, uma cidade perdida que Deus falou para esse profeta chamado Jonas: vai a esta grande cidade de Nínive e prega contra a cidade, porque eles estão pecando e o pecado deles subiu até o céu, eu vou destruir Nínive. Vai lá, Jonas, e pregue para eles. Mas o Jonas encolheu os ombros e disse: Nínive, que se dane, eu vou pegar um navio e vou para Tarsis. Obra de Deus, esse negócio de célula, esse negócio de ganhar almas, e de fazer discípulos, isso aí não é problema meu não, que cada um se vire. Vou pegar o meu barco e vou para Tarsis. E o profeta fugiu do plano e do chamado de Deus e foi para Tarsis. Mas Deus mandou uma tempestade, você conhece a história, foram descobrir que a culpa era de Jonas, jogaram ele no mar, foi engolido por um grande peixe, e aí ele se arrependeu no ventre do peixe, aceitou o chamado de Deus. Tem gente que só assim vai aceitar o chamado de Deus, e aí ele então foi para Nínive.
O peixe vomitou Jonas na praia, e aí ele foi para Nínive e obedeceu o chamado de Deus. Aí ele pregou arrependimento para o povo de Nínive. E sem realizar nenhum milagre em Nínive. Jonas não fez nenhum milagre extraordinário lá. Nenhum sinal ou prodígio de Deus aconteceu em Nínive. Apenas com a pregação de Jonas, os ninivitas se arrependeram. Eles começaram a clamar pela misericórdia de Deus e diziam: Senhor, nos perdoe. Eles rasgaram suas vestes, se humilharam, jejuaram, colocaram até os animais de jejum e clamaram pelo perdão e pela misericórdia de Deus, totalmente arrependidos, confessando: nós merecemos sim a condenação, nós estamos no pecado, mas perdoa-nos, ó Deus. Uma cidade inteira se arrependeu com a pregação de Jonas, sem ver nenhum milagre. Mas Betsaida, que viu aquele que é maior, infinitamente maior do que Jonas, e Betsaida que viu milagres gloriosos de Jesus, não se arrependeu. Se Jesus curasse aquele cego em Betsaida, ele seria mais um que viu o milagre, que viveu um milagre, mas continuou no pecado. Por isso Jesus tirou ele do povoado e falou: não volte para lá. Porque às vezes até a falta de arrependimento e a incredulidade roubam aquilo que você já alcançou e já recebeu de Deus. O problema de Betsaida era não arrepender-se. E a gente vê nesse texto que Jesus está falando que os milagres que ele fez em Betsaida deveriam produzir arrependimento. Diga comigo: milagres devem produzir arrependimento. Por que Jesus faz tantos milagres e opera de forma tão gloriosa, e aquela causa que parece impossível, ele põe a mão, ele abre a porta, ele faz o impossível, ele realiza o sobrenatural, ele cura, ele restaura, ele dá vida. Por quê? Para produzir arrependimento e o pecador voltar-se para Deus, reconhecendo que é pecador e que precisa da misericórdia desse Deus santo e todo-poderoso. Milagre deve produzir arrependimento. Também a Bíblia diz que o sofrimento deve produzir arrependimento. Vamos ler Apocalipse no capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, versículo 18. Esse texto se refere a um período chamado Grande Tribulação, onde as maiores tribulações, as maiores dificuldades que a humanidade já vivenciou, vai acontecer neste período da grande tribulação. Veja o que diz Apocalipse 9, 18. 1/3 da humanidade, quantos? 1/3 da humanidade. Qual é a população do mundo hoje? 7 bilhões. É isso ou estou errado? Quanto é 1/3 disso? 2 bilhões 333 milhões. É gente demais. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. Isso é tragédia. Isso é mortandade grande. E que deveria produzir no restante, nos que não foram mortos, deveriam ter temor e se arrepender. Mas olha o que diz o versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas,
nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Diga comigo, nem assim se arrependeu. Nem com sofrimento, nem com uma situação tão trágica. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios. Não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Verso 21, também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias e da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Nem assim se arrependeram. Eu vejo nesse texto que Deus também permite o sofrimento para produzir nas pessoas arrependimento. Deus permite que as pessoas sofram para que isso gere nelas um arrependimento verdadeiro. Eu gosto muito de um texto em 2 aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 9 até o 11, que fala sobre o propósito do sofrimento na vida das pessoas. Mas eu quero ler na versão da Bíblia Viva, que é diferente da tradução que a gente tem, da Nova Versão Internacional, mas gostaria que você estivesse bem atento. Eu vou ler 2 aos Coríntios, do capítulo 7, do versículo 9 ao 11, mas eu vou ler na tradução da Bíblia Viva. Ouça. Agora alegro-me por tê-la remetido, não porque ela os entristeceu, mas porque a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. Diga comigo, a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. Foi uma espécie de tristeza que Deus quer que o seu povo tenha. E assim não causamos nenhum mal a vocês. Uma espécie de tristeza que Deus quer que o seu povo tenha. Porque Deus, às vezes, utiliza a tristeza. Diga comigo, Deus, às vezes, utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado e nos arrependermos, para assim nos levar à salvação. Então Deus usa a tristeza para produzir arrependimento. E continuando, escute. Já a tristeza do homem incrédulo, ou a tristeza do mundo, não é a tristeza do arrependimento verdadeiro. E produz morte. Vejam só quanto bem lhes fez essa tristeza enviada pelo Senhor. Vocês não encolheram mais os ombros. O que significa encolher os ombros? Desprezo, não estou nem aí. Aquela pessoa, meu casamento, minha família, dane-se. Vocês não encolheram mais os ombros, mas tornaram-se fervorosos e sinceros. Será que é só através do sofrimento que alguém aqui nessa noite vai se tornar fervoroso e sincero no seu relacionamento com Jesus? Será que vai se cumprir mais uma vez aquele ditado que não é bíblico, mas é verdadeiro? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Vos tornaram sinceros e fervorosos, e muito ansiosos por se libertarem do pecado acerca do qual eu lhes tinha escrito. Ficaram preocupados e com medo com o que sucedera.
e vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. Tudo o que podiam. Então vamos pensar um pouco em arrependimento. A primeira pregação de Jesus e a base do ministério de Jesus era a mensagem de arrependimento. Mateus 4,17. Após Jesus ter sido batizado nas águas, cheio do Espírito Santo que desceu sobre ele em forma de uma pomba, e ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e por isso Jesus jejuou, e venceu aquela forte tentação de Satanás. Após isso, a Bíblia diz que Jesus começou a pregar. Mateus 4,17 diz: daí em diante, Jesus começou a pregar. E o que ele pregava? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que Jesus pregava? Arrependam-se, todo mundo junto, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus pregava arrependimento. Ele terminou seu ministério e treinou os apóstolos dizendo: vão e preguem arrependimento. Pedro pregava arrependimento, Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Paulo pregava arrependimento. Os apóstolos pregavam arrependimento. Jesus ensinou arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Infelizmente existe uma doutrina aí da ultra graça de Deus, onde as pessoas pensam que pode continuar do jeito que está, pode fazer o que quiser, que vai ser salvo pela graça. A mensagem da Bíblia começa com o arrependimento. Arrependimento verdadeiro. O caminho da salvação, a porta estreita, começa com um verdadeiro arrependimento do pecador, para começar uma caminhada com Jesus. Arrependam-se. Em Lucas, no capítulo 13, Jesus fala sobre arrependimento, e ele ensina também aqui que não é todo o sofrimento ou toda a tragédia que mostra que Deus está castigando aquela pessoa porque ela é mais pecadora do que outros. Porque tem gente que gosta de julgar os outros que estão sofrendo. Tem gente que, por exemplo, ouve uma mensagem como esta, falando de arrependimento, falando que milagres devem produzir arrependimento, sofrimento produz arrependimento, e já pensa assim: olha, hoje Deus está pegando aquele irmão ali, aquela irmã, Deus está tratando com ele hoje. Comece a se arrepender desse espírito de julgamento que está dominando a sua vida. Porque hoje Deus não está tratando com o irmão ou com a irmã que você está imaginando que Ele está tratando. Ele quer tratar e Ele está tratando com você. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Esquece quem está precisando ou quem não está, porque agora é hora de você olhar para dentro de você e deixar Deus sondar o seu coração. O helicóptero do Boechat caiu porque ele era ateu. Irmãos, caiu o avião do pastor Miles Monroe há 2, 3 anos atrás, e ele morreu. E era pastor cheio do Espírito Santo. Top, um dos mais profundos na Bíblia que eu já conheci. Morreu num acidente aéreo. Então pare de julgar que quem passou por isso ou por aquilo é porque era mais pecador do que o outro. Leia esse texto de Lucas 13, do versículo 1 em diante. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles.
Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Ah, Jesus, aqueles galileus que Pilatos matou e misturou o sangue deles nos sacrifícios que ele estava oferecendo. Ah, Jesus, eles eram mais pecadores que os outros. Jesus disse: não. E aí Jesus disse: se não se arrependerem, Gabriel, todos perecerão. Todos. Continuando o texto, ele diz, no versículo 4: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, caiu uma torre em Jerusalém, chamada Torre de Siloé, caiu aquela torre, aquela construção, aquela edificação, quantos morreram no desastre da Torre de Siloé? 18. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu a Torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Jesus está falando que não. Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Arrependimento. Então, arrependimento é olhar para dentro de você. E tem gente que pensa assim: eu não tenho do que me arrepender, pastor. Um evangelista muito famoso de séculos passados, chamado Whitefield, estava evangelizando uma pessoa, um bom homem, um homem de caráter, um homem honesto, um homem caridoso, porém não cristão. E esse servo de Deus pregava arrependimento para ele, e aquele homem dizia: mas eu não penso, não estou pensando, não sinto que eu tenho nada para me arrepender. E aquele evangelista pregava, falava de Jesus, tentava levá-lo ao arrependimento e à salvação em Cristo, e não encontrava uma forma, e aquele homem de coração até generoso, um homem bom, se apoiava nas suas obras, na sua bondade, no seu bom caráter, e pensava que não tinha nada para se arrepender. Naquela hora o Espírito Santo disse para aquele homem de Deus: pergunte para ele sobre o biscoito. E o homem de Deus assustou, porque era uma pergunta inusitada, e ele achou até meio doido, e questionou Deus, e falou: mas Senhor, o biscoito, o que é isso? Eu não estou entendendo. Pergunte para ele sobre o biscoito. Então aquele evangelista disse para aquele homem: olha, você diz que não tem nada para se arrepender, nenhum pecado do qual você tenha que se arrepender, mas Deus está me mandando lhe perguntar sobre o biscoito. Aquele homem arregalou os olhos, começou a tremer e a chorar, e chorava copiosamente. E depois de algum tempo, quando ele conseguiu falar, ele contou para aquele evangelista: quando eu era criança e morávamos, e muito pobres, e morávamos juntos, eu, meus irmãos, meus pais, minha mãe fazia biscoitos, e colocava numa lata, e colocava num lugar e trancava, e escondia a chave. Mas eu via onde ela escondia a chave, e eu ia lá escondido, e abria, e comia os biscoitos. E quando minha mãe notava a falta, porque não dava para os outros dias os biscoitos, e era muita pobreza, ela nos reunia, e perguntava quem havia comido, e eu dizia que eu não tinha comido, e eu acusava meus irmãos, e eles apanhavam, porque minha mãe acreditava que não tinha sido eu, e tinham sido eles. E minha mãe morreu, e eu nunca confessei a ela esse meu pecado. Agora aquele homem chorava copiosamente, porque ele se lembrou dessa história. Quantos biscoitos estão escondidos na sua história? Quantas coisas que estão aí, e que você precisa se arrepender de verdade?
Sem arrependimento, não há salvação. E arrependimento, irmãos, é diferente de remorso. Fale para quem está do teu lado, arrependimento não é remorso. A diferença básica é que remorso, irmãos, ele é um sentimento de tristeza pelas consequências do pecado e não pelo pecado em si. O arrependimento é mais ou menos o sentimento que a pessoa tem por ter feito algo que vai prejudicar a vida dela. Pela consequência, eu vou perder isso por causa do meu pecado. Não devia ter feito isso. Eu estou com vergonha, porque quando souberem, o que vão falar de mim? Remorso é mais ligado à preocupação da pessoa com o que os outros vão dizer, com o que ela vai perder, do que de fato com o pecado que ela cometeu, com a natureza pecaminosa que ela tem. E o remorso não leva a pessoa a uma mudança de vida. É aquele sentimento que daí um tempo passa e ela volta a praticar os mesmos pecados. Mas arrependimento muda a vida da pessoa. O arrependimento é aquele sentimento de dor profunda e intensa na alma. Quando você reconhece os seus pecados, os seus erros, a sua natureza degradada e miserável, agindo contra os princípios de Deus. Você não está meramente preocupado com o que vão pensar de mim quando souberem do meu pecado. O que eu vou perder na família, no trabalho, na igreja, quando souberem do meu pecado. Não, o arrependimento é aquele sentimento que traz dor, traz pesar, traz vergonha, por causa de praticar o pecado em si. É aquele sentimento profundo de dor, de constrangimento, de pesar. Não um mero remorso, mas um sentimento profundo de arrependimento, de insatisfação em viver daquela forma, que gera um nojo e uma vergonha do pecado. Nojo e vergonha do pecado, e não do que vão dizer a meu respeito. E que leva o arrependido a tomar a decisão e a ter o compromisso de não fazer mais isso. O remorso mantém a pessoa incomodada, mas na mesma prática. O arrependimento leva você a dizer: eu não quero, eu não aceito, eu não faço mais isso. Arrependimento. E há uma súplica pelo perdão e misericórdia de Deus, porque o pecador arrependido, ele sabe o quanto ele ofendeu a Deus, e o quanto ele é digno de condenação, e então ele sabe e reconhece que só Deus pode ter misericórdia e pode perdoar o seu pecado. Só Deus. E eu oro nesta noite para que Deus nos conceda um verdadeiro arrependimento. Um verdadeiro arrependimento e não um mero remorso. Porque se não nos arrependermos, todos pereceremos. Você pode ficar de pé na presença do Senhor? Irmãos, arrependimento é para todos. Para quem não aceitou Jesus ainda e não é batizado e reconhece que está perdido e precisa entregar sua vida para Jesus. E o arrependimento também é para crente batizado que precisa examinar sua vida e se arrepender daquilo que anda fazendo, pensando, falando ou praticando. E precisa consertar sua vida diante do Senhor. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e colocar sua mão à altura do seu coração e orar nesse momento, arrependido. Ou orar como o salmista Davi, no Salmo 139.
Porque a coisa mais difícil é enxergar os nossos próprios pecados. É fácil enxergar o cisco no olho de um irmão, mas é duro e é difícil enxergar a trave no nosso olho. Mas o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Me arrependo. Mostra-me. Perdoa-me. Te convido a orar. Fale com Deus agora. Fale.